Jesus andando sobre as águas e Pedro. Na quietude da noite, após um dia de ensinamentos e milagres, Jesus despediu a multidão e pediu que os discípulos atravessassem o mar da Galileia em um barco enquanto ele subia ao monte para orar. Era um momento de conexão profunda com o Pai, uma pausa necessária para renovar as forças espirituais. Enquanto os discípulos remavam para longe da costa, o vento começou a soprar mais forte, e as ondas começaram a agitar o barco. A noite escura e a tempestade iminente trouxeram um senso de medo e incerteza ao coração dos discípulos. Eles eram pescadores experientes, mas a força da tempestade estava além do que eles poderiam controlar. O mar, que antes parecia tranquilo, agora se transformava em uma força ameaçadora. As horas passavam e a situação ficava cada vez mais difícil. No meio da madrugada, já exaustos e temerosos, os discípulos avistaram algo no meio das ondas. Um vulto se aproximava deles, caminhando sobre as águas agitadas. Assustados, eles gritaram, pensando ser um fantasma. A ideia de ver alguém andando sobre as águas era inconcebível, e o medo tomou conta de seus corações. Então, uma voz conhecida rompeu o silêncio da noite: "Tem de bom ânimo. Sou eu, ou não temais." Era Jesus, caminhando sobre as águas em meio à tempestade, indo ao encontro de seus discípulos. Suas palavras trouxeram alívio imediato, mas a cena ainda era inacreditável. Como alguém poderia caminhar sobre as águas? Pedro, sempre ousado e impulsivo, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Era um pedido audacioso, mas Pedro confiava que, se fosse realmente Jesus, ele também poderia fazer o impossível. Jesus, com um olhar de amor e confiança, disse simplesmente: "Vem." Com os olhos fixos em Jesus, Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. O impossível estava acontecendo. Cada passo que Pedro dava, suas sandálias tocavam a superfície das águas e ele não afundava. Era como se a fé dele criasse um caminho seguro em meio ao caos. Mas então, algo aconteceu. Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou ao redor. Ele viu a força do vento, as ondas altas e o mar turbulento. O medo começou a invadir sua mente, e, imediatamente, ele começou a afundar. "Senhor, salva-me!" Pedro gritou, desesperado. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Jesus perguntou enquanto levantava Pedro da água. A tempestade ainda rugia, mas a mão firme de Jesus segurava Pedro com segurança. Juntos, eles caminharam de volta ao barco, e assim que entraram, o vento cessou. O mar se acalmou e a paz reinou novamente. Os discípulos, testemunhas desse milagre, se prostraram diante de Jesus e o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Aquele momento foi um divisor de águas para todos eles. Não apenas presenciaram um milagre incrível, mas também aprenderam uma lição poderosa sobre fé e confiança. Pedro aprendeu que, enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele podia fazer o impossível. Mas quando permitiu que o medo e a dúvida tomassem conta, começou a afundar. A mensagem para nós, hoje, é clara: em meio às tempestades da vida, precisamos manter nossos olhos em Jesus. As dificuldades podem parecer grandes, as ondas podem ser altas e os ventos podem soprar forte, mas se mantivermos nossa fé em Cristo, Ele nos sustentará. Esse episódio não é apenas uma demonstração do poder de Jesus sobre a natureza, mas também um convite para confiarmos nele, mesmo quando tudo ao nosso redor parece fora de controle. Assim como Pedro, somos chamados a dar passos de fé, mesmo em circunstâncias impossíveis, sabendo que Jesus está sempre pronto para nos segurar, mesmo que vacilemos. No final, não é a tempestade que define nossa fé, mas como respondemos a ela. Se escolhemos confiar em Jesus, Ele nos guiará de volta à segurança, trazendo paz e calmaria para nossos corações. Jesus andando sobre as águas e chamando Pedro a fazer o mesmo é um lembrete de que, com fé, podemos superar qualquer desafio, pois Cristo está sempre ao nosso lado, pronto para nos salvar.